Olá! Nessa breve apresentação, eu vou estar falando um pouco sobre o meu estudo de casos que eu realizei e é sobre um tema que é muito essencial, mas muitas vezes acaba sendo esquecido, que é a saúde dos povos indígenas no Brasil. Infelizmente, eu não consegui fazer a entrevista com uma pessoa, mas eu pesquisei em vários artigos, fiz uma pesquisa em artigos, sites, até que eu cheguei a essas informações que eu vou estar compartilhando com vocês nesse vídeo. Então, hoje, mais de 1 milhão de indígenas vivem no nosso país, né? Eles são divididos em mais de 300 etnias, línguas, culturas e modos de vida, né? Então, eles vivem de maneiras diferentes e a maioria dessas comunidades estão localizadas em áreas rurais ou áreas de floresta e muitas vezes de difícil acesso, especialmente no norte do nosso país. Então, isso representa um grande desafio para o sistema de saúde. Por quê? Porque falta transporte, a infraestrutura é precária, tem a escassez de profissionais, né? E barreiras culturais e linguísticas. Por quê? Muitos desses povos falam outras línguas e acaba tendo essa dificuldade com o português, porque muitos não falam português e acaba tendo esse embate. Então, por que estudar isso? Eu escolhi esse tema porque eu acho que ele merece muito mais visibilidade. Entender os desafios da saúde indígena nos ajuda a pensar sobre políticas públicas que sejam mais justas e mais inclusivas, que respeitem essa diversidade e que promovam dignidade, né? Falar sobre a saúde indígena também é defender os direitos básicos, porque toda pessoa merece acesso à saúde de qualidade, independentemente de onde ela vive, independentemente de como ela vive e de sua cultura. Então, como que funciona esse atendimento hoje? O Brasil ele criou a Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas, com estrutura específica dentro do SUS. Então, ele funciona por meio de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, D6 é a sigla, e eles levam equipes de saúde até essas comunidades, junto com os agentes indígenas, né, ONGs, e também possuem parceria com algumas universidades. Então, apesar dos avanços, ainda tem muitos problemas, né? Que é falta de profissional, falta de medicamento, de equipamento, dificuldade de acesso. E agora vamos falar sobre alguns pontos positivos e alguns desafios que a gente ainda enfrenta. Então, entre os pontos positivos, vale destacar o respeito às culturas indígenas, né, no atendimento, a valorização desses agentes de saúde indígenas, que eles reconhecem essa realidade local e acabam ajudando, né, atuando como uma ponte entre o SUS e os saberes tradicionais. Mas ainda há alguns desafios, que é a falta de saneamento e infraestrutura, dificuldade de manter as equipes em regiões remotas, profissionais que são despreparados para lidar com as diferenças culturais e a descontinuidade nas políticas públicas, né? Troca de governo, que acaba afetando a gestão, acaba afetando a verba, o orçamento. E agora vamos falar sobre propostas e conclusão. O que é preciso para melhorar? Formar profissionais para atuarem com essa sensibilidade cultural, valorizar e capacitar ainda mais os agentes de saúde, investir na infraestrutura básica, com postos que sejam bem equipados, transporte, e estabilizar o financiamento das políticas públicas, né, sem depender dessas mudanças de governo, mudanças políticas, e principalmente ouvir os próprios indígenas, fortalecendo sua participação nos conselhos locais, porque não há ninguém melhor do que eles que vivem essa realidade, que sabem o que de fato acontece, para falar o que pode ser melhorado. E também é essencial reconhecer os saberes tradicionais, como o trabalho de pajés e parteiras, integrá-los ao cuidado em saúde. Faz parte da cultura dele, então a gente tem que levar em consideração integrar esses costumes ao cuidado, né, em saúde. Então, para concluir, só com respeito, escuta e investimento é possível garantir uma saúde mais justa, mais eficaz e culturalmente adequada para os povos indígenas. Então é isso, muito obrigada, tchau!